Prezados usuários do CISEA, neste vídeo vamos abordar como fazer, utilizando o programa, teste não paramétrico, o teste de localização, utilizando duas populações e a técnica de Ucochon. Para duas populações, nós temos o Man e o Whitney, o sinal e o colchão, mas nesse vamos abordar só o colchão. Então, para isso, vamos acionar o programa. Para acionar o programa, vamos buscar no desktop do computador o ícone do CISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique, que é aberto o programa. Busque aqui no menu suspenso, que fica na parte superior, a palavra teste, não paramétrico, localização, duas populações e o colchão. Ao fazer isso, é aberto o formulário para os cálculos. Nós aconselhamos sempre ao usuário que não tem muita experiência com o uso do teste e o programa, né, pressionar o botão de dúvida aqui. Então, ao fazer isso, é aberto um documento, né, dizendo, em poucas palavras, o que é feito neste teste de Ucochon. Tá? Nós utilizamos sempre dois exemplos, né, para tirar dúvida e para que você possa executar. Então, nesse exemplo 1, nós utilizamos o arquivo chamado exemplo 38 para executar. Na realidade, se você olhar direitinho, se você ler, praticamente esse teste é igual ao do sinal. Igual no modo de dizer, tem a mesma filosofia. Então, você tem o antes e o depois. Então, você tem uma população antes, você gerou um efeito naquela população e agora vai avaliar, após o efeito, o que foi o transformador desse efeito nessa população. Então, você tem um antes e tem um depois. Ok? Então, vamos usar o exemplo 38. Bem, essa planilha, esse arquivo aqui tem duas colunas, mas poderia ter várias outras informações. O importante é que você selecione no campo variável 1 e variável 2 a variável que eu posso dizer antes e a variável que eu possa dizer depois da ação. Então eu quero saber se houve uma influência ou não dessa ação que foi dada nessa população no mês de janeiro e está se refletindo aqui em fevereiro. Ah, o nível de significância para essas avaliações de 5%, a minha precisão 4%, 4 casas decimais. Pressiono o botão calcular, ele pergunta se quer para gravação sim, e ele já te dá aqui a massa de dados. Bem, de acordo com o teste de hipótese, H0, a hipótese de nulidade, o tratamento não influenciou o resultado. Aí você vem aqui da conclusão e veja, aceita-se a hipótese. Aceita-se a hipótese de nulidade, ou seja, a ação que você gerou aqui não influenciou. Praticamente essas massas de dados são iguais. Então você já tem o resultado, você pode, a partir de agora, gravar essas informações. Para gravar, pressiona no botão gravar, que ele vai chamar o diretório padrão, CISEA para o texto, que é o padrão, mas se você quiser alterar isso daqui, você pode alterar e botar em qualquer local, né? Você pode imprimir, ao pressionar o botão impressão aqui, ele vai levar essas informações para a impressora, ou você pode simplesmente selecionar essa massa de dados, fazer Ctrl C, ir para o seu editor de texto, Ctrl V, e você conseguiu transferir essas informações para o seu editor de texto.
Nós esperamos que as informações que a gente deu seja suficiente para tirar pelo menos parte de dúvida de como operacionalizar uma massa de dados dentro do CISEAPRO, né? Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.